Tricolores de sangue grená, sejam bem-vindos a mais um Momento Raiz. Estou aqui sozinho e vou falar brevemente, comentar brevemente a partida entre Fluminense e Portuguesa. Lições do Subangione é o título dessa nossa live. E já vou deixar claro o seguinte, não tem como você não estar puto. Você, Tricolor, não tem como você não estar puto, você pode ver pela minha cara que eu estou extremamente irritado pelo resultado. Mas existem duas maneiras de você encarar o resultado, da mesma maneira que existem duas formas de você encarar o Carioca. Né? Se você é o torcedor que está levando a sério o Carioca, a ponto de querer a taça a qualquer custo e tudo mais, e, por exemplo, está achando errado a escalação do time sub-23, a sua revolta é completamente justa. Deixo bem claro isso, que a sua revolta é completamente justa. Por outro lado, se, como eu, você está encarando o Carioca como um preparativo para a Libertadores, para saber com quem a gente pode contar, embora eu esteja puto, eu consegui ver algumas coisas positivas nesse jogo. Obviamente, fica muito difícil fazer qualquer análise que preste depois de tomar 3-0 para a Portuguesa. Muito difícil chegar aqui e não esbravejar contra tudo e contra todos. Né? Mas eu acho que é fácil demais fazer isso. Eu posso falar fora Mário, fora Angione, fora todo mundo. E é isso aí, porque os erros, na verdade, os erros estruturais, que eu canso de falar, que eu cansei de falar na temporada passada, eles continuam ocorrendo. Só que em outras instâncias, né? Porque você vê o time titular, você nota claramente que é um despreparo em todas as instâncias. Primeiro, o que o Ailton faz como treinador do time? Não faz o menor sentido. No máximo, o Marcão deveria ser o treinador do time, já que o Roger está treinando com o time principal. Então, o Marcão deveria ser o treinador do time, na minha opinião. Ailton não se justifica ele estar aí. Segundo, muitos jogadores que não deveriam estar jogando nem no Sub-23 foram promovidos a titulares desse time que é o principal do Fluminense no Carioca. Casos de Raí, casos de Caio Vinícius e tudo mais. Tá? Os zagueiros que foram escalados, já havia sido um erro escalar o Frazan junto com o Luan, em vez do Luan junto com o Igor no jogo passado. E aí o Frazan e o Igor se lesionaram, e você tem que escalar quem? O zagueiro que veio do Náutico, do rebaixado Náutico, junto com o Igor. Aí você queima o Luan num dos jogos, porque jogou junto com o Frazan, e queima o Igor no outro, porque jogou junto com o Rafael Mulambeiro. Né? E basicamente o resultado está apoiado muito nessa questão da gente ter uma dupla de zaga com um jogador fraco e os dois jogadores desentrosados, e um meio de campo com um jogador do nível do Caio Vinícius, que é ridículo. Né? Que é ridículo, é um cara que não deveria ter voltado nunca ao Fluminense. E como a gente cometeu o primeiro erro de não escalar Luan e Igor, que era uma zaga entrosada, cometemos o segundo erro de manter uma zaga desentrosada. O que você faria diferente, Luiz, se você fosse o técnico? Talvez eu trouxesse a dupla de zaga do Sub-20. Cadê o jogador? Cadê a dupla de zaga do Sub-20? Certamente os caras são entrosados. Podem não ser muito fortes, podem não ser excelentes, mas certamente estariam entrosados. E, claro, obviamente não botaria esse merda, esse bosta que é o Caio Vinícius. Colocaria o Metinho, que entrou no segundo tempo querendo o jogo. E na lateral esquerda a gente viu que o Raí não joga nada, já tinha antecipado isso. O Marcos Pedro certamente deveria ser o titular, ou até mesmo o Jeff Tech deveria ter subido. O único que talvez eu escalasse que foi mal hoje foi o Dani Bolt. O lateral direito ele foi mal. E aí, cara, com o setor defensivo todo mal, o André não tem como segurar o piano sozinho, né? Fica muito difícil. O André até jogou bem no que se propôs a jogar, mas não dá. Os dois volantes têm que estar tanto entrosados quanto ter qualidade para eles poderem render. Eu vou botar os comentários aqui antes de falar do jogo em si. Jair Bruno Júnior, boa noite. Juro que não tenho nada para falar desse jogo contra o Portuguesa. Depois do jogo com o Palmeiras, com certeza terei. Eu estou acompanhando aqui, cara, mas eu acho que o Palmeiras vai acabar vencendo. Muitos jogadores se acham uns craques, só prejudicam o Fluminense. Também vou falar disso. Eu não posso fazer live depois do jogo, porque daqui eu vou para o Panorama. Então eu estarei lá com o Panorama logo depois
da live aqui do Trio da Arquibancada Raiz. Rodrigo Moreira, boa noite. Já podemos falar em luta contra o rebaixamento? Eu acho que os grandes não são rebaixados no Carioca, acho que faz parte do regulamento. Quem são esses zagueiros que o Flu tem? Já estou falando aqui quem são eles. Se faltando profissional, nós estamos perdidos. Isso é algo que não me preocupava, mas passou a me preocupar, Rodrigo. Porque Rafael Ribeiro, mulambeiro, né, porque ele é torcedor do Flamengo, para variar, ele já chegou mostrando as credenciais dele. E isso vai fazer com que provavelmente o Frazan, eles vão ter uma briga, eles dois, ele e o Frazan, pela vaga ali do Digão no banco, né, da Libertadores. Eu espero que o Luan e o Igor se destaquem em algum momento. Olha o Palmeiras aí, chega. O Luan e o Igor se destaquem em algum momento e que eles possam ocupar essa vaga, porque, cara, senão vai ser foda. O Otton fala, boa noite, Otton, tudo bem? Exatamente, não estão entrosados. E aí você vê que o time inteiro está desentrosado. Só que na parte ofensiva a gente ainda tem um volume de jogo melhor, porque o time é bom, cara. Né? O Ganso foi um ponto positivo, porque entrou querendo o jogo. Claro, no segundo tempo ele morreu, porque já era de se esperar. E aí a gente não teve ele sendo substituído, que é uma aberração. Né? Tipo, ele tinha que ter sido substituído no segundo tempo, porra. Não o Gabriel Teixeira, que tá jogando pra caralho. E aí você tem isso também, a porra do Ailton, que é limitado, cara. Como você pode querer que o time consiga render minimamente se você não faz o dever de casa, sabe? Se você opta, vamos jogar com um time alternativo. Porra, quais são os pontos principais para você jogar com um time alternativo? Aproveitar o entrosamento dos jogadores que vão entrar, escalar jogadores pensando também no entrosamento e colocar as melhores peças. Aí você bota o Raí, que claramente é Jabaculê, aí você bota o Caio Vinícius, claramente Jabaculê, porra. Não dá, amigo. O Resende é um time fraco. A gente devia ter ganho do Resende. A Portuguesa não é tão fraca assim. A gente pegou um time mais forte essa rodada. Ah, tá bom, um time pequeno tem que passar o Serol. Tem. Mas os caras estão treinando há mais tempo que esse time do Fluminense. Quando é que esse time começou a treinar junto? Quando foi que esse time começou a treinar junto? Eu não sei. Mas faz pouco tempo. Provavelmente faz pouco tempo. Eles não estavam treinando juntos. O Caio Vinícius voltou ontem. O Rafael Ribeiro voltou anteontem. Sei lá, chegou hoje. Enfim. Então são muitos erros de gestão, de planejamento, de execução. Além de não aproveitar as peças. Não faz o menor sentido o Marcos Pedro ou o GFT não serem titulares na lateral esquerda. Não faz o menor sentido você não ter o Metinho e não utilizá-lo. No segundo tempo, cansou o Ganso, Matheus Martins no lugar dele, não no lugar do Gabriel Teixeira. A gente tem, infelizmente, um ataque que é muito bom no papel, mas que está perdendo chance atrás de chance, está vacilando no momento que não pode. Os caras como o Otton, acho que foi o Otton que falou, não foi o Rodrigo que falou, ou o Jader, não lembro. Estão querendo resolver de qualquer maneira, estão querendo eles mesmos meterem o gol, estão querendo ser fominhas, principalmente o John Kennedy, cara. Principalmente o John Kennedy. Então, assim, é muito complicado, cara. O Nascimento também entrou muito mal, mas o Nascimento é fraco também, sabe? Então, como é que o Fluminense perdeu para a Portuguesa? Simples, tomou um gol no primeiro tempo que não deveria ter tomado. Se a gente tivesse uma zaga um pouquinho melhor, não teria tomado aquele gol, porque foi praticamente a única chance deles, a outra foi um chute fora da área deles. Ou seja, tiveram 2 chances, fizeram um gol. A gente perdeu uns 3 ou 4 gols, né, que poderia ter saído na frente do placar e até ampliado. Segundo tempo, é aquilo que a gente sempre fala, né? O que tá ruim piora porque o time cansa. E aí, com mexidas erradas, piora tudo. A dupla Rafael Ribeiro, Caio Vinícius, fez o favor de nos arrumar esse resultado péssimo aí. E fica as lições de Submergione, né? Se a gente continuar escalando o time com essas barangas que estão lá basicamente para agradar empresário, vamos continuar tomando porrada. E a gente não vai ter, pelo menos dos melhores times, né? A gente vai continuar tomando porrada. Dos times mais fracos um pouquinho, pode ser que a gente arrume um empate, arrume uma vitória, mas vai ficar longe de se classificar. Se o planejamento é esse mesmo, né? Tipo, não importa os resultados, vamos continuar com esse time no Carioca, pelo menos que, porra, use os melhores jogadores, né, cara? Vai ficar botando essas barangas pra quê? Pra que testar Caio Vinícius, porra? Ninguém quer esse merda na Libertadores. Ninguém quer ver esse merda com a camisa do Fluminense. Esse Raí é fraco, era fraco no Sub-23, subiu pra continuar sendo fraco. Porra, é desafiar a inteligência da torcida, cara.
Entendeu? A gente fala, e os caras continuam fazendo errado. Entendeu? É isso. Vamos lá. Mas o ataque também tem que ser reforçado. Não tem como contar com meninos em competições como Copa do Brasil, Brasileira e Libertadores. O gol que o Samuel Pedreira para ganhar uma placa do David. O Fred, ano passado, perdeu um gol assim, sabia? O problema todo não é o jogador perder o gol, tá? Porque isso acontece. Se ele perder esse gol assim com frequência, tipo o David, se ele começar a perder gols assim com frequência, aí vai dar para julgá-lo, tá? Mas pode ser um mau dia. O problema é que ele escolheu um péssimo dia para perder essa porra desse gol. Os outros jogadores estão verdes ainda. A gente tem que amadurecer, entendeu? Os destaques desse jogo foram o Gabriel Teixeira e o Ganso, provavelmente. O Ganso, enquanto aguentou, jogou pra caralho. E isso é uma boa notícia. Pelo menos a gente sabe que ele tá querendo o jogo, né? Mas não tem como os dois laterais estarem mal, né? No primeiro gol da Portuguesa. O Daniel errou o tempo de bola, sim. Mas se você for olhar no replay, Jader, depois eu vou comentar de novo, o Rafael Ribeiro tá marcando o vazio. Porra, não dá, né? Em vez de tentar cortar a bola, não. Tá marcando vazio. Enfim, eu acho que o ataque é de suplentes, tá? Então, sendo suplente, a gente tem que testá-los mesmo. Até porque tem outros jogadores pedindo passagem. Eu acho que eles têm como nos ajudar sim. Mas é uma coisa você ter o Fred ali como capitão, o Nenê orientando, outros jogadores para dividir a responsabilidade. Outra coisa é só ter garotos, cara. O capitão provavelmente era o Ganso nesse jogo, né? O Ganso que não jogava há sei lá quanto tempo. Então, assim, é difícil você usar esse jogo como parâmetro. Mas, se você tiver que usar como parâmetro, é para evitar essas escalações erradas que a gente está comentando aqui. O Otton, sim, mas para a Resende Portuguesa é como se estivesse jogando Libertadores. Concordo, tá? Concordo, que eles jogam a vida. Só que a gente não pode se basear nisso para fechar os olhos aos erros do time. Porque, cara, vamos lá, quem é que tem elenco melhor? Quem é que tem melhor elenco? Fluminense ou a Portuguesa? Mesmo que seja o elenco reserva. Fluminense. Só que tem que ser bem escalado. Erro de planejamento, com inexperiência, com má condição física, com tudo isso, vai resultar nisso aí. A única substituição que eu não entendi foi o Gabriel Teixeira, no caso, e deixar o Samuel Granado. O Nascimento estou muito mal, porque o Samuel é fraco. E sabe o que eu não entendo? O John Everson, que era do Sub-23, é melhor que o Nascimento. E ele não ganha oportunidade, cara. Eu não consigo entender. Porra, eu não consigo entender. O John Kennedy, como eu falei, fominha, já merece uma reserva. O John Kennedy está se achando porque ele estava sendo titular no time principal, né? Tem que trabalhar a cabeça desses moleques também. Estão querendo uma vaga na Libertadores e esquecendo do coletivo. Falta É isso que eu ia falar. Tá faltando isso, tá faltando cabeça. O Jader Bruno, lateral, errou o tempo da bola. Por isso que a Portuguesa fez o primeiro gol. Não acho o Caio um jogador... O Caio não é um jogador para lugar nenhum, cara. O Caio tem que aprender a virar massa, tem que aprender a fazer alguma outra coisa na vida. Porque jogador de futebol ele não é. Jader Bruno Júnior, o Fluminense deveria colocar um zagueiro do time principal e um no meio de campo também. O problema é o seguinte. Vamos lá. No último jogo a gente teve 2 zagueiros lesionados. Imagina se fosse o Lucas Claro e o Nino. Hoje o Netinho saiu com o ombro deslocado. Imagina se fosse o Martinelli. É foda. É foda. Aí eu não sei como é que vai ser o jogo hoje. Espero que o Palmeiras leve. Mas digamos que deu uma zebra, o Grêmio leve. Tem jogo quarta. E aí? Sem Lucas Claro, sem Nino, sem Martinelli. Entende, Jader? Porque que eu acho que não está completamente errado a gente poupar o time. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, cara. Esse é o problema. Eu concordo, ele está testando os garotos da maneira errada, mas porque está deixando de escalar os que deveria ser o correto. Tem que jogar os melhores, cara. Se você não tem entrosamento, se você escala jogadores que são razoáveis, medianos, tá? Com a desculpa do entrosamento, eu entendo. Mas, porra, os caras que estão jogando não tem entrosamento, bicho. No máximo o Raí, que jogou junto com o Daniel, mas, porra, o Raí é muito fraco. O Marcos Pedro também jogou com o Daniel no Sub-23. Então, é isso. É a falta de planejamento e as lições que o Subbengione deixa pra gente se continuar escalando mal o pouco de bom que a gente tem, né, o pouco das coisas boas que a gente tem, a gente vai virar a brincadeira do campeonato. E aí o Fluminense tem que se posicionar da maneira adequada, porque
boa parte da torcida não vai concordar com isso. Não vai concordar com subutilizar os jogadores ou não utilizar o time titular. Principalmente, por exemplo, se a gente só vai jogar Libertadores em abril. Eu acho que se a gente for jogar só Libertadores em abril, depois do resultado de hoje, eu acho muito difícil não entrar o time titular do Fluminense contra o Flamengo. Ou pelo menos alguns jogadores. Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer, né? Não pode dar esses moles, é isso, também acho. Então é isso, gente. Eu vou encerrando, porque eu já falei demais, mais do que eu gostaria. Mas deixando claro isso, né? Que tudo isso é um problema de planejamento. E aí não importa se são os titulares ou são as reservas. Se são esse tipo de coisa de escalar jogador errado, a gente já via no time titular. Era Felipe Cardoso, era Caio Paulista, entendeu? Eram os bagulhos que a gente era obrigado a engolir. Entendeu? Só mudou de direção, digamos assim, né? E é isso. Por que não escala Yuri, Caio Paulista e Matheus Ferraz? Cara, não sei. Porque Yuri... Não vejo muita diferença do Yuri pro Caio Vinícius, cara. Caio Paulista podia até ser. Matheus Ferraz, talvez não pela falta de zagueiros que a gente tem. Se a gente perde ele, fica com zagueiros menos confiáveis ainda. É uma decisão muito difícil, Jário. É uma decisão muito difícil. Vou lá, galera. Vou para a live, para o pós-jogo do Panorama. Acompanhe nas redes sociais do Panorama também. E nos acompanhem também nas outras mídias sociais. Valeu? Até terça-feira com Resenha Raiz. Valeu, galera.